afiliados estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a nova ontologia, que não é nem realismo nem idealismo, sobre o nosso corpo. Filósofos que vieram após Russell e adotaram suas ideias desenvolveram a nova ontologia, o novo estudo do ser. Entre esses filósofos, dois merecem especial destaque. O alemão Martin Heidegger, de quem já falamos em vídeos anteriores, e o francês Maurice Merleau-Ponty. Ambos modificaram várias das ideias de Russell e esforçaram-se para liberar a ontologia do velho problema deixado pela metafísica, para estudo daquilo que está além da natureza, do que percebemos com os nossos sentidos, ou seja, o dilema do realismo e do idealismo. O realismo diz que nós conhecemos a realidade tal como ela é, e o idealismo diz que nós não conhecemos a realidade tal como ela é, mas somente as ideias que nós fazemos da realidade. O dilema que Russell resolveu em favor do idealismo pelo papel preponderante que dera a consciência transcendental e é o sujeito do conhecimento. A consciência transcendental, o que é a consciência transcendental? Nossa consciência, ela possui caracteres a priori que faz com que ela tenda para as coisas, em Russell, tenda para o mundo, o Lebenswelt, o mundo da vida, e assim possa percebê-la e também descrever esse mundo, perceber a realidade e descrevê-la. E o sujeito do conhecimento, o sujeito que conhece, que tende para as coisas, usa a sua consciência para atender para a realidade e conhecê-la e assim também descrevê-la. Qual é o dilema? Qual é o dilema posto pelo realismo e pelo idealismo? O realismo afirma que, se eliminarmos o sujeito ou a consciência, restam as coisas em si mesmas, a realidade verdadeira, o ser em si. O idealismo, ao contrário, afirma que, se eliminarmos as coisas ou o número, resta a consciência ou o sujeito que, por meio das operações do conhecimento, revela a realidade ou objeto. Heidegger e Merleau-Ponty afirmam que as duas posições estão equivocadas e que são erros gêmeos, cabendo à nova ontologia superá-los. Como resolver um problema milenar como esse e que é, afinal, a própria história da metafísica e da ontologia? Dizem os dois filósofos, se eliminarmos a consciência não sobra nada, pois as coisas existem para nós, isto é, para uma consciência que as percebe, imagina, que delas se lembra, nelas pensa, que as transforma pelo trabalho. Se eliminarmos as coisas, também não resta nada, pois não podemos viver sem o mundo nem fora dele. Não somos os criadores do mundo, e sim seus habitantes. O mundo sem nós será tudo quanto se queira, menos o que entendemos por realidade. Uma consciência sem o mundo será tudo quanto se queira, menos consciência humana. A nova ontologia parte da afirmação de que estamos no mundo e de que o mundo é mais velho do que nós, mas, simultaneamente, de que somos capazes de dar sentido ao mundo, de conhecê-lo e de transformá-lo. Não somos uma consciência reflexiva pura, mas uma consciência encarnada num corpo. Nosso corpo não é apenas uma coisa natural, tal como a física, a biologia, a psicologia e o estudo, mas é um corpo humano, isto é, habitado e animado por uma consciência. Não somos pensamento puro, pois somos um corpo. Não somos uma coisa natural, pois somos uma consciência. Somos seres temporais, nascemos e temos consciência da morte. Somos seres intersubjetivos, vivemos na companhia dos outros. Somos seres culturais, criamos a linguagem, o trabalho, a sociedade, a religião, a política, a ética, as artes, as técnicas, a filosofia e as ciências. O que é, pois, a realidade? É justamente a existência do mundo material, natural, ideal, cultural e a nossa existência nele. A realidade é o campo formado por seres ou entes diferenciados e relacionados entre si que possuem sentido em si mesmos e que também recebem de nós outros e novos sentidos. A realidade ou ser não é o objeto coisa sem a consciência, mas também não é o sujeito consciência sem as coisas e os outros. A realidade ou ser é o cruzamento e a diferenciação entre o sensível e o inteligível, entre o material natural e o ideal cultural, entre o qualitativo e o quantitativo, entre o fato e o sentido, entre o psíquico e o corporal. O que estuda a ontologia? Os entes, os seres antes que sejam investigados pela ciência depois que se tornaram enigmáticos para a nossa vida cotidiana. Digo, por exemplo, veja esta casa vermelha próxima da azul. A ontologia indaga. O que é ver? Qual é a essência da visão? O que é uma casa? Ou qual é a essência da habitação? O que é vermelho ou azul? Qual é a essência da cor? Ou o que é cor? O que é ver cores? Pergunto, por exemplo, que horas são? A ontologia indaga o que é o tempo, qual é a essência da temporalidade. Antônio diz a Paulo, aquelas duas árvores são idênticas, mas a terceira é diferente. A ontologia indaga o que é identidade e a diferença, o que é duas e terceira, ou seja, o que é um número. Cecília conta a Joana, Pedro realizou um ato generoso protegendo a criança, mas Eugênia foi egoísta ao não o ajudar. A ontologia indaga o que é a generosidade ou o egoísmo. Existem em si, por si mesmo, ou são avaliações que fazemos das ações humanas? O que é um valor?
Quando se observa, a ontologia investiga a essência ou o sentido do ente físico ou natural, do ente psicológico, matemático, estético, ético, temporal, espacial. Investiga as diferenças e as relações entre eles, seu modo próprio de existir, sua origem, sua finalidade. O que é o mundo? O que é o eu ou a consciência? O que é o corpo? O que é o outro? O que é o espaço-tempo? O que é a linguagem? O que é o trabalho, a religião, a arte, a sociedade, a história, a morte, o infinito? Essas questões da ontologia, do estudo do ser, dos entes. Barco navega no Rio Negro, do estado do Amazonas, em 2009. Diante da afirmação de que um lugar é distante, a ontologia indaga o que é o espaço? Qual é a essência da espacialidade? O que é perto e longe? O que é a distância? Recupera-se assim a velha questão filosófica. O que é isto que é? Mas acrescenta de nova questão. Para quem é isto que é? Volta-se, pois, a buscar o ser ou a essência das coisas, dos atos. É a volta ao mundo próprio. A volta às próprias coisas, como dizia o Russell, da fenomenologia. Dos atos, dos valores humanos, da vida e da morte, do infinito e do infinito. A pergunta o que é isto que é? Refere-se ao modo de ser dos entes naturais, artificiais, ideais e humanos. A pergunta para quem é isto que é refere-se ao sentido e à significação desses entes. Tomemos o exemplo para nos ajudar a compreender o modo de pensar da ontologia. Acompanhemos brevemente o estudo de Merleau-Ponty sobre a essência ou o ser do nosso corpo e, a seguir, o ser e a essência do tempo. O nosso corpo. O que é o nosso corpo? Qual é a sua essência? A física dirá que é um agregado de átomos, uma massa e energia que funciona de acordo com as leis gerais da natureza. A química dirá que é feito de moléculas de água, oxigênio, carbono, de enzimas e proteínas, funcionando como qualquer outro corpo químico. A biologia dirá que é um organismo vivo, um indivíduo membro de uma espécie, animal, mamífero, vertebrado, bípede, composto de células, capaz de adaptar-se ao meio ambiente por operações e funções internas, dotado de um código genético hereditário que se reproduz sexualmente. A psicologia dirá que é um feixe de carne, músculos, ossos, que formam aparelhos receptores de estímulos externos e internos e aparelhos emissores de respostas internas e externas a tais estímulos, capaz de ter comportamentos observáveis. Todas essas respostas dizem que o nosso corpo é uma coisa, entre outras coisas, uma máquina receptiva e ativa que pode ser explicada por relações de causa e efeito. Suas operações são observáveis direta e indiretamente, podendo ser examinado em seus mínimos detalhes nos laboratórios, classificado e conhecido. Nosso corpo, como qualquer coisa, é um objeto de conhecimento. Porém, será isso o corpo que é nosso? Meu corpo é um ser visível no meio dos outros seres visíveis, mas quem tem a peculiaridade de ser um visível vidente? Vejo além de ser vista. Não só isso, posso me ver, sou visível para mim mesmo, e posso me ver vendo. Meu corpo é um ser tátil, como os outros corpos, podendo ser tocado, mas também tem o poder de tocar, é tocante, é capaz de tocar-se, como quando minha mão direita toca a esquerda, ou já não sabemos quem toca e quem é tocado. Meu corpo é sonoro como outros corpos, como os cristais e os metais. Pode ser ouvido, mas tem o poder de ouvir. Mais do que isso, pode fazer-se ouvir, pode ouvir-se quando emite sons. Do fundo da garganta, passando pela língua e pelos dentes, com os movimentos de meus lábios, transforma a sonoridade em sentido, dizendo palavras. Ouço-me falando e ouço quem me fala. Sou sonoro para mim mesmo. Meu corpo estende a mão e toca outra mão em outro corpo e vê um olhar e percebe uma fisionomia, escuta outra voz. Sei que diante de mim está um corpo que é meu, um outro humano habitado por consciência, e eu sei porque me fala, e como eu, seu corpo produz palavras, sentidos. Visível, vidente, tátil, tocante, sonoro, ouvinte, falante, meu corpo se vê vendo, se toca tocando, se escuta escutando e falando. Meu corpo não é coisa, não é máquina, não é feixe de ossos, músculos e sangue, não é somente uma rede de causas e efeitos, não é um receptáculo para a alma ou para uma consciência. É meu modo fundamental de ser e de estar no mundo, de me relacionar com ele e de se relacionar comigo. Meu corpo é um sensível que sente e se sente, que se sabe sentir e se sentindo. É uma interioridade exteriorizada e uma exterioridade interiorizada. É esse o ser ou a essência do meu corpo. Meu corpo tem, como todos os entes, uma dimensão metafísica ou ontológica na perspectiva de Merleau-Ponty. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas
e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.